Bom dia, amados do 7º ano. Estou aqui, viu? E vocês em casa, Pro em casa, mais conectados. Hoje eu preparei uma aula para vocês, por quê? Porque no portal vocês irão acessar e vão responder as atividades propostas que tem lá. Então, para isso, eu preciso dar a explicação, uma revisão, porque já foi dada em sala de aula, eu só vou fazer uma revisão com vocês, certo? Para vocês lembrarem. Tipos de predicado. Nós sabemos que o predicado, lembram que a Prodevane disse que o predicado é a parte essencial da oração. Ele é que mostra, que afirma algo sobre o sujeito. Então, observe aqui que a partir do momento que ele afirma algo sobre o sujeito, e a partir desse núcleo, é que nós vamos definir qual tipo de predicado nós podemos classificá-los. Nós temos aqui 3 tipos de predicado: verbal, nominal, verbo nominal. Observe dada a oração. Primeira oração: Pedro é competente. Qual é o verbo? Verbo ser, né? Olhando para esse verbo, eu vejo que ele não traz nenhuma ideia sobre o sujeito, que ele é um pouco vago, que ele precisa de algo mais, um complemento para dar algumas informações sobre o sujeito. E quem é o sujeito? Pedro. Então, esse verbo aqui, que é o ser, né, o ele é chamado de verbo de ligação. Por que, Proevane? Porque além dele não trazer tantas informações sobre o sujeito, ele está ligando o complemento ao sujeito. E qual é o complemento? A palavra competente, que é um adjetivo. É por isso que ele é chamado verbo de ligação, porque ele está apenas fazendo um elo ligando o sujeito do predicado. E ele é chamado de predicativo do sujeito. Muito bem. Segunda frase: Pedro comprou um carro. Observe que esse comprou, que é um verbo, ele é um verbo. Lembra quando a Pro falou de verbos significativos, que são aqueles verbos que demonstram a ação do sujeito? Então, ele está falando algo, ele está trazendo alguma novidade, alguma informação sobre o sujeito. Então, comprou é um verbo significativo e é chamado também nocional. Lembra que eu falei também nocional, significativo, verbos que demonstram a ação do sujeito. Ele não precisa de complemento, ele já é completo, ele já está trazendo a informação. Comprou um carro. Então, o primeiro predicado, como é um verbo de ligação, ele está ligando o adjetivo ao sujeito, ele é chamado de predicado. Qual desses predicados você acha que é? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Claro que é o verbo predicado nominal. Por que, Proevane? Porque nele está o elo entre o verbo de ligação com adjetivo e sujeito. Número 2. Pedro comprou um carro. Comprou é um verbo do verbo comprar. É um verbo de ligação, Pro? Não, porque ele traz algumas informações do sujeito. Quem compra, compra alguma coisa. Então, esse predicado é chamado de predicado verbal ou verbo nominal. A Pro esqueceu de colocar aqui verbo nominal, mas vamos ver. Verbal ou verbo nominal? Lembrando que, lembra quando a Pro disse que todo predicado verbal é obrigatoriamente a presença do verbo. Se aqui eu tenho verbo, não que as outras não tenham, mas olha a função dele de trazer informação. Então, ele é um predicado verbal. Olha a diferença: nominal, quando precisa do nome para completar o sentido da frase. Verbal, quando o verbo diz, ele não está vago aqui, ele já completa. Quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou. Comprou o quê? Um carro.
Terceira frase, Pedro saiu contente. Observe que esses dois tipos de palavras são dois tipos de palavra, um verbo e um adjetivo. E que eles estão juntos para o quê? Dar sentido à oração, a passar informação sobre o sujeito. E então, se tem um verbo e se tem um adjetivo, que é o complemento do verbo, ele é chamado de predicado verbo nominal. Essas são as dúvidas que eu sei que vocês não têm mais, mas a Proevane quis elaborar tudo isso para que vocês possam fazer com êxito as atividades propostas que tem no portal. Observando aqui esses lembretes. Predicado verbal é aquele que possui como número ou núcleo um verbo transitivo. Ter significa transitivo ou intransitivo. Aqui subentende-se também transitivo direto e indireto. Nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Ser, permanecer, ficar, continuar, parecer, virar e tornar-se. Lembra quando eu falei quais são os verbos de ligação? Então, esses aqui, verbos mais usados em textos, em orações, são os verbos, não que só são voltados a esses, não, restrito, não. São vários, depende do contexto da oração que você vai ver se é ou não um verbo de ligação. Ok? Espero que tenham bons estudos em casa. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Um beijo.